Vascão da Gama, fala Breno Monsef. Muito bem, a apresentação do homem é só amanhã, do Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco, que já está praticamente uma semana comandando a equipe do Cruz Maltino. Ele chegou ao Vasco na semana passada e começou a treinar na sexta-feira. Ainda não é apresentação, a apresentação é amanhã com as perguntas da imprensa. Hoje, a gente vai ouvir o Álvaro Pacheco num bate-papo que ele deu, um depoimento, digamos assim, né, para as mídias sociais do Vasco. Vamos saber quem é Álvaro Pacheco por Álvaro Pacheco. Vamos ouvir. Álvaro Pacheco é um apaixonado pelo futebol, um treinador que gosta, que é super exigente, que gosta todos os dias de ser melhor, todos os dias ser capaz de aprender sempre qualquer coisa, me tornar melhor treinador, melhor homem, melhor cidadão e principalmente ajudar aquilo que é a minha paixão, a forma como eu vejo a vida, que eu acho que a vida tem... O treinador e o Álvaro são pessoas muito, muito parecidas, corajoso, destemido, olhar para a frente, olhar para os desafios sempre como uma oportunidade de nós aprendermos e ir em busca daquilo que nós queremos e nunca desviarmos daquilo que são os nossos objetivos. E eu acho que há um casamento perfeito entre o Álvaro Pacheco enquanto treinador e quanto também aquilo que é a identidade, o que é a identidade vascaína. Então tá aí o novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, e o detalhe, ele não tava de boina, ele tá com o boné do Vasco, com a cruz de Malta vermelha, não é a cruz de Malta, né, mas a gente chama de cruz de Malta, aquela cruz ali da Ordem de Cristo vermelha, no boné branco e preto. Então, ele tá trajado de Vasco. Uma outra informação sobre o Medel, né? A gente tem falado sobre o Medel, se vai sair, se não vai. A tendência é que ele saia. Mas o interessado é o Boca Juniors, né? O Medel, inclusive, tem interesse de jogar por lá. Só que o Boca hoje tem limite, está no limite de jogadores estrangeiros. Então, teria que negociar alguém para poder ter o Medel no elenco. E aí, esse é um dos entraves da negociação. A tendência é que o Medel, de fato, não fique no Vasco. A gente vai seguir acompanhando. Essas entrevistas, não precisa colocar BG, não, né? Pra quem não sabe, BG é aquele fundo musical. Deixa limpinho, né? Que fica melhor. O Álvaro Pacheco. Né? Se quiser, me manda, inclusive, essa música. Gostei do riff de guitarra, mas não ficou legal junto com o cara falando, não. Gabriel Farias, vamos lá. E aí? Enfim, que bom que vai chegar a estreia do Álvaro Pacheco. A gente falou sobre isso. Ele teve muito, né? Pelo amor de Deus, né? Teve tempo para treinar. Ele pegou um período de mais de uma semana, está usufruindo desse período até agora, para montar a equipe do seu jeito. Lembrando sempre, né, gente? É uma adaptação, é um profissional novo que chega, precisando entender ainda um elenco. E assim, vamos ser sinceros aqui, o Álvaro não conhece o elenco do Vasco, né, gente? Ele conheceu chegando aqui no Brasil. Ele poderia até ter estudado, ele poderia ser um aficionado por futebol brasileiro, que ainda assim ele teria alguma dificuldade em entender as características de alguns desses jogadores. Então ele chega, entende o que está acontecendo, bem ou mal, pegou uma equipe com astral lá no alto após aquela classificação dramática contra o Fortaleza na Copa do Brasil, mas logo de cara tem um clássico pela frente. A gente sabe, né, Zé, o peso que tem um clássico. Eu não tô dizendo aqui que a torcida vai detestar o cara se ele perder um clássico pro Flamengo, não é isso, mas a gente sabe o peso que tem, dependendo do nível de atuação, a galera vai ficar na bronca, vai ficar já um pouco reticente em relação ao treinador. Então espero que seja uma boa estreia, né? Espero que o Álvaro Pacheco consiga já implementar algumas ideias para esse Vasco que precisa realizar um primeiro turno tranquilo. Eu tenho cobrado muito isso, que o Vasco chegue ao final do primeiro turno com uma boa pontuação. Não precisa ser uma pontuação de líder, de G6, mas uma pontuação que permita ao Vasco realizar um segundo turno com um pouco mais de tranquilidade, para não ficar todo ano naquela história de fazer um segundo turno de recuperação, contratando jogadores na segunda janela. Então que seja uma boa estreia e que boas ideias comecem a surgir nesse Vasco da Gama, que precisa, né? Precisa de novas ideias, precisa de um novo oxigênio. E eu acho que o Álvaro Pacheco chega com essa missão principalmente. O Alan Brito, cara, não tô dormindo direito, com essa ansiedade pra ver o Coutinho e o Payet jogando juntos. Aí só lembrando, domingo é guerra. E galera, eu tenho muito medo dessa palavra guerra, né? E que seja uma disputa dentro de campo, por favor. Vasco e Flamengo é sempre um clássico muito legal de assistir, mas que fique dentro de campo e, né, que seja tudo na paz. Tem essa situação do Coutinho aí que tá tirando o sono dos vascaínos, né? Até por isso eu tô cobrando aqui do Vasco um bom primeiro turno, porque se o Coutinho vier, ele só pode jogar a partir de julho, né? Na reabertura da janela internacional de transferências. Até lá, assim, seria legal que o Vasco estivesse com uma campanha razoável, pelo menos, para você não contratar grandes jogadores como o Coutinho, por exemplo, e dizer pro cara assim, aí, tem que livrar meu time do rebaixamento. Seria legal o Coutinho assumir o meio de campo, com a equipe em 8º, 7º, pelo menos, porque aí você almeja algo maior no campeonato, um segundo turno diferente, uma vaga em Libertadores, até um título, quem sabe. É você ter o cara disputando algo nobre na competição. O Eduardo Freitas, Coutinho tá maior, vibe Alex Teixeira. Estou receoso disso. Não acho não, cara. É um patamar muito diferente, né? Um patamar, assim, o Alex teve uma boa carreira, principalmente na Ucrânia.
o que é totalmente diferente de você ter uma grande carreira como o Coutinho teve na Inglaterra. Eu até concordo que já faz um bom tempo que o Coutinho não consegue desempenhar um futebol em alto nível na Europa. Ultimamente nem na Europa estava, né? Vinha jogando no futebol do Catar. É óbvio que isso deixa uma dúvida no ar, mas assim, cara, a qualidade que o Coutinho tem, acho que aqui no futebol brasileiro ele sobra. Bom, hoje é o 7º dia de trabalho do Álvaro Pacheco no Vasco, sem folga, né? Desde que ele comandou o Vasco na última sexta-feira, pela primeira vez. Em vários vídeos, desde sexta e sábado, ele apareceu treinando com os jogadores, inclusive. E a gente até apurou, né, e comentou sobre isso ao longo da semana, que o Álvaro Pacheco estava priorizando intensidade física e muita conversa com os atletas. Primeiro, para conhecer os jogadores, e segundo, para impor, né, a metodologia de trabalho dele. E pelo que a gente já ouvia dele lá em Portugal, é o estilo do Álvaro Pacheco. Não chega a ser aquele paizão, como a gente já teve o Filipão, na época da família escolar e da seleção brasileira de 2002, pentacampeã, ou sei lá, um João Santana, não. Mas talvez seja algo nessa linha, mais contemporâneo. Não chega a ser um paizão, mas é um líder ali mais próximo dos jogadores, enfim, tentando fazer essa proximidade. Esse é o estilo do Álvaro Pacheco. Em entrevista ao GE, aos colegas do GE, o Maicon falou sobre essa relação inicial com o Álvaro Pacheco. Vamos ouvir o Maicon, zagueiro do Vasco. Ele tem uma vibração muito intensa, ele é muito intenso, ele vive, como ele falou, muitas vezes ele acha que ele está dentro de campo, ele acha que ele tá jogando junto, e então assim, essa vibração também é importante colocar dentro de campo para os jogadores, para que nos jogos também a gente venha entrar com mais vibração, mais vontade. Tem sido positivo a maneira com que ele tem se comportado dentro dos treinamentos. Então tá aí o Maicon, e quem falou também foi o Lucas Piton. Vamos ouvir o que falou o lateral esquerdo do Vasco da Gama. Cara, o Álvaro é um cara com uma energia surreal, é um cara que ele se diz apaixonado pelo que ele faz, né? Então ele transmite isso para nós e os treinos estão cada vez melhores, posso dizer que com a intensidade, com o jeito que ele dá o treino, com essa energia dele, nos motiva cada vez mais. Amanhã é a apresentação do Álvaro Pacheco. Vai ser às 14h em São Januário. A gente vai acompanhar amanhã as primeiras palavras dele respondendo perguntas da imprensa desde que o Álvaro Pacheco chegou ao Vasco. E no domingo, ele vai estar no Maracanã comandando o Vasco à beira do gramado no clássico contra o Flamengo. Então, o Álvaro Pacheco chegando e tá agradando a galera, os jogadores, nesse momento. Tô ansioso, cara. Tá ansioso? Calma! Você não tá... O Portuga tem uma boina. Você não tá curioso, não? Curioso não, né? Tá, muito legal, não. Tô ansioso. Tá ansioso? Sim. Vamos descobrir como é que ele vai jogar, né? Porque dizem que ele é um treinador ofensivo, foi assim na Vitória de Guimarães, ele pegou um time médio e fez esse time médio competir na Liga Portuguesa. Agora ele vai pegar um time gigante e tá numa situação bem delicada há alguns anos e já estreia num clássico, né? Contra o time que tem mais dinheiro em todo o continente. Ou seja, não é a melhor estreia possível. Depois ainda vai pegar o Palmeiras no jogo seguinte, né? A tabela não favoreceu muito, mas é aí que a gente descobre o tamanho do talento dele. Eu acho que sim, que ele tem peças pra fazer um time competitivo. Sim. A gente fala muito mal em algumas peças do time do Vasco, a gente critica bastante a montagem do elenco, mas não é um elenco pra cair não, Cantarelli, desculpa. Não é um elenco pra tomar de 4-0 do Criciúma em casa, é um time mais forte que Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense. Eu acho que é um elenco pra ficar ali. Meio de tabela. No meio de tabela você perde alguns pontos contra times mais fortes. Elenco, não tô falando do time titular. O time titular acho que até que não. Outros. O elenco, o time... é porque eu faço o esforço do elenco do tipo assim, irmão, intervalo, mexe aí. Cara, mas o Vasco não tem Libertadores, né, cara? O Vasco não tá jogando a Libertadores nem a Sul-Americana. Então ele não precisa de um elenco tão numeroso, ele só tem a Copa do Brasil como competição simultânea. Ele precisa de um time titular sólido e 3-4 peças pra melhorarem o segundo tempo do time, né? Eu entendo que a grande deficiência tá no ataque, principalmente nos lados do campo, né? Você fica ali no revezamento Watson, Ryan, Rossi. É a verdade que o Gabriel Peck faz muita falta. Cara, o Gabriel Peck, ele tá sendo tratado como um dos melhores jogadores do time, ao ponto de cobrar um pênalti importante. LA Galaxy. Do LA Galaxy. E o Vasco não tem um jogador que consegue performar o que o Peck já performou. Sim. O Adson, em tese, foi contratado para ser essa reposição. Foi bem em alguns jogos, mas oscilou muito, é muito franzino, né? O Peck me parecia mais preparado fisicamente para esses embates. Rossi eu descarto, Serginho eu descarto, e aí sobram o Ryan, que nem é da posição, né? O Ryan é mais um centroavante, mas tem jogado ali pelo lado do campo, e o DVD.
que nem tem feito um campeonato tão ruim, mas os últimos 2, 3 jogos dele não foram legais, né? Ele tem muita dificuldade na parte final das jogadas, assim. É porque é complicado, mas você tá correndo com a bola. E no mesmo antes de você tá correndo com a bola, você tem que entender o movimento dos teus companheiros. Só os caras que são fora de série, que nem o Payet, conseguem fazer esse tipo de lance com essa rapidez. Mas se você pegar o gol do Vasco contra o Fortaleza, ele começa com o Adson e com o DVD. Passa do DVD pro Adson, o Adson acha lá o Payet, e aí o Payet tem uma frieza danada pra esperar a ultrapassagem do Pumita. Tem uma outra situação, vamos entender qual vai ser a dupla de zaga dele, né? O Medel parece que tá fora dos planos. Se ele vai trazer o João Vitor pra jogar na zaga, que na minha opinião é o movimento mais acertado. Só que aí o que você faz com a lateral direita? Põe o Pumita? Põe o Paulo Henrique de novo? Então, pra mim, são as duas maiores deficiências hoje do Vasco. A lateral direita, não à toa o João Vitor tava jogando improvisado ali, e as pontas. O Vasco tem um ponta, em tese, confiável por jogo, que é o Adson. E pra mudar o jogo no segundo tempo não tem. De resto, eu entendo que o Vasco tem um time competitivo que pode fazer frente ao Flamengo. Óbvio, o Flamengo é bem favorito, isso é óbvio, ninguém vai negar isso, mas essa distância já esteve maior. Por exemplo, no jogo ano passado, quando o Barbieri era o treinador, essa distância estava bem maior.